Aquele bom dia especial para você que começa a sua quinta-feira comigo aqui no canal do Lessa para a gente falar de Fluminense, começar o dia do jeito que a gente gosta, falando do tricolor. Eu estava pensando aqui, poucos meses atrás, antes desta última janela de transferências, o Fluminense já numa situação muito complicada, a gente falava, olha, tem que ir para o mercado e vai na base do desespero, e quem vai no desespero comprar paga mais caro, mas se não contratar, se não trazer reforços, vai acabar sendo rebaixado para a Série B. Esse era, a grosso modo, né, o discurso, mais ou menos, daquela época. E um pouco antes disso, quando o Fluminense anunciou a renovação de contrato com o técnico Fernando Diniz, o então técnico Fernando Diniz, o Fluminense, através do presidente Mário Bittencourt, disse que acreditava ter um elenco suficiente para disputar as principais competições do calendário brasileiro e brigar novamente por títulos. Essa era a visão naquele momento, ainda distante da realidade, mas a gente não imaginava o quanto aquilo de fato estava distante e muito menos a gente imaginava o que estaria por vir. Quando a gente chegar lá na frente, vai ser importante a gente olhar para trás e refletir sobre decisões, erros, planejamento, enfim, muita coisa que aconteceu ao longo desse ano. E aí, falando em planejamento, porque montagem de elenco, obviamente, está diretamente ligada a planejamento, eu olho para os reforços que foram contratados e no time titular do Fluminense hoje apenas 2 são titulares. Apenas 2. O Bernal, que chegou a ser barrado, inclusive, em dado momento, mas agora está numa condição de titular novamente e chegou nesta janela, dos que chegaram nesta janela do meio do ano, Bernal é o único titular. E o Thiago Silva, que já fazia parte do grupo, não podia estrear, mas tinha chegado antes da janela. Claro, esse muda muito o nível do time, né? Chegou num momento extremamente complicado, delicado, assim como o Mano Menezes, que tem um estilo de jogo que gera a repulsa de muitos torcedores, que gera muitas críticas, mas o Mano assume com o Fluminense virtualmente rebaixado, dando como um time que era dado como um time rebaixado por muita gente. E o trabalho dele, do jeito dele, fez o Fluminense reagir, conquistar pontos, sair da zona do rebaixamento, por mais que agora esteja ameaçado novamente. Mas quero me ater aqui aos reforços. Vou colocar aqui, para a gente relembrar, a lista de jogadores contratados pelo Fluminense esse ano, para mostrar como é realmente e negativamente impressionante o aproveitamento das 2 janelas de transferências do Fluminense em 2024. Vamos nessa ordem que está aqui. Antônio Carlos, que veio do Orlando City. O Fluminense desembolsou $500 mil por esse jogador. Um jogador que até teve algumas oportunidades como titular. Em alguns momentos ali foi importante, devido à falta de opções para o setor, mas que desde aquele jogo contra o Atlético Goianiense simplesmente desapareceu, não teve mais oportunidades. É um zagueiro que, permanecendo para o ano que vem, diria que tem que ser quarta, quinta opção. Acho que ele pode até fazer parte do grupo. Acho que em alguns momentos ele mostrou que tem condições de fazer parte do grupo. Mas para ser quarta, quinta opção de zaga. Nada além disso, na minha visão, evidentemente. Tivemos Renato Augusto, não preciso nem dizer. Teve um momento importante ali na final da Recopa Sul-Americana, sofreu um pênalti, mas muito, muito abaixo daquilo que a gente esperava para um jogador esquilate, para um jogador que até no ano anterior, no Corinthians, por mais que tivesse tido problemas físicos, foi importante para o Corinthians, era uma referência para o Corinthians, que tinha disputado pouquíssimo tempo atrás uma final de Copa do Brasil, fazendo jogos muito bons. Enfim, Renato Augusto é uma decepção absurda. Douglas Costa, risos, né? Não preciso nem falar. Davi Terans, o maior mistério de todos, a grande incógnita do Fluminense para a temporada de 2024. 14 milhões de reais nesse jogador, que em momento nenhum conseguiu se firmar, com 2 treinadores, que recebeu pouquíssimas oportunidades com os 2 treinadores. Então não dá para dizer, é o Mano, é o Diniz. Com os 2 técnicos, o Terans não conseguiu jogar. Foi relacionado para vários jogos, mas o cara não entra, não tem minutos em campo, não tem minutagem, não tem sequência. É realmente impressionante. Felipe Alves, piada. Gabriel Pires,
Outra situação absurda também. Tá treinando todo dia, não é relacionado, tá afastado, ano que vem vai ter que arrumar um outro clube. Olha só esse mercado de transferência, gente. Como que, pare e reflita, como que um time que erra tanto nas contratações, porque faz parte você errar, você não vai acertar em tudo, isso é evidente, é óbvio, no futebol é assim, mas como que, com um clube que erra tanto nos reforços, porque você vai ter uma equipe equilibrada, competitiva, com um banco de reservas de qualidade. Por isso entram sempre os mesmos jogadores. Por isso o Fluminense tem poucas opções de jogadores que saem do banco e conseguem resolver alguma coisa. Aí quando você tem um time com uma queda técnica absurda de um ano para outro, como é o caso de 2024, com os principais jogadores, muitos dos principais jogadores, jogando muito abaixo daquilo que eles podem, você tem um grande problema. Porque o time de antes, que era bom, não rende mais, e os jogadores que você contratou não servem. E aí, faz o quê? Bom, a gente está vendo um reflexo disso em campo. Mas dando sequência aqui, Gianluca, né, também muito pouco a se comentar, mas também não é um jogador que chegou para mudar alguma coisa. Marquinhos teve um momento muito bom no início da Libertadores, mas o recorte de pouquíssimos jogos em que ele foi muito bem, se lesionou depois mais de uma vez e também não teve sequência. O melhor jogo dele foi agora contra o Internacional desde que voltou de lesão, mas tinha entrado em outros jogos muito abaixo também. Jogador que é jovem, que, né, veio por empréstimo do Arsenal, saiu daqui como um jovem com potencial para se desenvolver no futebol europeu, mas que não aconteceu até o momento, além de ser um jogador caro. Thiago Silva, já falou, Mano Menezes, Nonato, que é um jogador que veio para compor elenco e acabou quebrando o nariz, enfim, e aí atrapalhou um pouco a sequência do Nonato. É um jogador que a gente também já sabia que não mudaria muito a realidade do time, ele veio para ser mais uma opção ali para o setor, mas o Fluminense não pagou nada por ele. Kevin Serna, que também sofreu com lesão, que atrapalhou bastante a sequência dele, chegou, teve um início muito bom, deixou uma primeira impressão super positiva, depois também caiu de rendimento e aí foi perdendo espaço, o Keno retomou a posição dele, e o Ignacio, outro que sofreu também problemas de lesão. E aí ficou faltando aqui nessa lista o Fuentes e o Bernal, que chegaram depois, né, um pouquinho depois. O Fuentes, que até agora também deixou uma impressão negativa, esse é que é o fato, poucos minutos em campo, é verdade, mas esses poucos minutos não deixaram, assim, o cartão de visita não foi lá muito bom. O GE publicou essa matéria aqui, fazendo um comparativo do que os jogadores custaram e os minutos que eles tiveram. Bernal custou 20 milhões de reais, 987 minutos. Lembrando, gente, que o Fluminense gastou mais de 70 milhões de reais nesta janela de transferências. Um recorde, tá? Mais de 70 milhões, somando as duas janelas. Então o Bernal teve 987 minutos, chegou no meio do ano, vale lembrar, titular em 10 de 14 jogos que disputou até aqui. Ele chega para assumir a posição do André, claro que não com a qualidade do André, mas esse sim foi um reforço muito importante, porque era uma posição muito carente depois da saída do André, e querendo ou não, com boas e más atuações, o Bernal acabou se firmando ali, formando a dupla com o Martinelli. Então, de fato, essa contratação ela foi muito importante para o time dentro da sequência do Campeonato Brasileiro. Aí vem o Terans, né, 772 minutos para o Terans, 14 milhões de reais. Ignacio, 12 milhões, 220 minutos. Ele chega para ser o cara para formar a dupla com o Thiago Silva, para ser titular ao lado do Thiago Silva, lesionou o joelho esquerdo, acabou passando por artroscopia, voltou, sentiu dor novamente e agora está fora. Outro também sofreu um impacto muito grande de lesões. Aliás, uma temporada simplesmente bizarra também para o Fluminense em termos de lesões, né? Ao contrário dos anos anteriores, pelo menos muito longe da proporção. Serna, quase 10 milhões de reais, 941 minutos, né? Se adaptou rapidamente, foi titular no ataque, perdeu alguns jogos devido à lesão, mas e vinha perdendo rendimento também, né? Não só pela lesão, ele vinha caindo de rendimento também. Gabriel Fuentes, 6 milhões e 600 mil reais e 51 minutos apenas em campo.
Marcelo saiu, abre espaço para que ele tenha mais oportunidades em breve. Hoje o titular é o Diogo Barbosa. Com essa saída do Marcelo, ele pode ganhar mais espaço. Não dá para cravar nada sobre o Fuentes até o momento. Antônio Carlos, 2.400.000, 2.465 minutos. Titular em muitos jogos, desde a primeira metade de 2024, perdeu espaço com o Mano Menezes, caiu na lista de prioridades da zaga e chegou a ficar fora de algumas listas de relacionados. Então a conclusão, assim, foi tão bizarro esse 2024, tem sido tão assustador em todos os aspectos, como quase nada deu certo. Claro que houve erros da diretoria, muitos erros de planejamento, tomaram a decisão, enfim, e a gente já debateu muito sobre isso. Mas a verdade é que parece que esse ano estava destinado realmente a tudo dar errado, ou a quase tudo dar errado, a nada contribuir, a nada jogar a favor. Porque o mercado de transferência do Fluminense... Vamos lá, o primeiro, quando vem Renato Augusto, Gabriel Pires, Douglas Costa, ele já era discutível, foi um outro perfil. Era extremamente necessário rejuvenescer o grupo, certo? O Fluminense fez isso na janela do meio do ano. Fuentes é um jogador jovem, Bernal jogador jovem, Serna, Ignacio, são todos jogadores abaixo ali de 30 anos, né? Em tese, fisicamente, né, deveriam voar. Então, houve, de fato, uma mudança clara de perfil. A questão é que, tudo bem que o Serna chegou a ser titular também, mas como eu disse, ele estava brigando ali com o Keno e hoje briga com o Keno. Não dá para dizer o Serna voltou de lesão, não dá para dizer que ele é o titular. Então a conclusão que eu chego é que esses reforços, se dependesse desses reforços, o Fluminense talvez não se salvaria. Houve uma retomada coletiva, uma melhora coletiva, impulsionada muito pela chegada do Thiago Silva, que, como eu disse, já estava antes, mas de uma forma geral, as janelas do Fluminense para esta temporada foram muito ruins. Então é mais uma coisa que tem que servir de alerta para o ano que vem, onde o Fluminense vai ter que ser muito assertivo. É claro, tem 2024 ainda para acabar, a gente sabe que tem jogos importantes pela frente, estamos em meio a uma data FIFA, então dá para a gente discutir isso, debater isso, assuntos que vão voltar à tona em breve, depois que a gente conseguir se salvar, e assim a gente espera que aconteça. Mas também é ser inocente achar que a diretoria do Fluminense não está falando de 2025 internamente. É claro que tá, gente. É óbvio que esse planejamento tem que ser tratado com cautela, porque é necessário definir uma coisa que, enfim, é extremamente relevante para você tocar esse planejamento, Série A ou Série B. Mas algumas decisões, elas não estão sendo tomadas, mas já estão sendo encaminhadas, um desenho de uma temporada de 2025 que vai começar ainda mais cedo, com o Campeonato Carioca na primeira semana de janeiro, ou seja, o tempo mais curto para sair desse sufoco de 2024, montar um grupo forte, muita gente vai sair, muita gente vai chegar. Então, esse planejamento, essa montada de elenco para o ano que vem, é o que pode determinar se teremos um ano mais feliz e mais tranquilo em 2025. É importante, agora que a gente tem um pouquinho de tempo, essa pausa nesses jogos, para a gente tratar desses assuntos extremamente relevantes, mesmo em um momento muito difícil. Não é desvio de foco, né? O foco, obviamente, tem que estar em 2024. E é claro que o foco prioritário da diretoria está nisso, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que erros grotescos que foram cometidos esse ano não sejam repetidos na temporada que vem. Beleza, pessoal? É isso. Ao longo do dia voltamos com mais informações, mais notícias. O elenco segue treinando no CT Cala Sautilho, segue trabalhando normalmente, e assim que tivermos mais informações, a gente volta aqui como sempre. Um abraço.